Aê! Que pena, não é mesmo, Emerson Sheik? Que pena, que pena. Chegando na área, chegando na rede com o Kodama na rede. Mas que pena, ô Emerson Sheik, que pena, né? Passamos, que pena. Mas o que não tá dando pra ter pena de ninguém é brincadeira, hein? É o preço do tomate. Tá judiando de todo mundo, bicho. Só se falou do preço do tomate essa semana. Como é que pode, bicho? O neguinho já tá começando a racionar tomate nos restaurantes lá, meu. Quando você pedir a salada, você tem que conferir se tem o tomate, né? O garçom chega lá, ó, com tomate é mais caro, meu. Não... Como é que coisa absurda. E já tem até artista já pensando em fazer show ruim, pra tomar tomatada, né? Já leva o cestinho lá pra catar os tomates, mas do jeito que tá, acho que ninguém taca tomate mais, né? Vão tacar berinjela, pepino... não é fácil não. Mas que maravilha, né? Dois monstros da MPB brasileira, Gal Costa e Jorge Benjor, né? Nessa época não era nem Jorge Benjor, né? Jorge Ben, mas é uma coisa sensacional. Infelizmente é uma pena para alguns e alegria para outros, né? Não é mesmo, Emerson Sheik? E semana maravilhosa para a nação corintiana. Domingão, começamos bem lá, ganhando de virada do tricolor lá no pleno Morumbi com um golaço de Zirailo, né? Batendo a bola na gaveta e aquele outro lance polêmico que a gente vai cobrar, vai comentar daqui a pouco. E como diria, né, meu amigo Renato Tortorelli, né? Quarta-feira ganhamos do Milionários, no domingo ganhamos do Mulheres Ricas. Grande Tortorelli. Bom, e o nosso convidado não veio por enquanto, né? O Marco Belo. Marco Belo, cadê você, Marco Belo? Marco Belo. Bom, vocês podem participar pelo Twitter, né? O @AristeuKodama, pelo chat, né? Da AltV, altv.com.br, ou se não pelo Facebook aqui, que eu cato alguém aqui no Kodama na Rede, na fanpage do Kodama na Rede. Vamos dar uma olhadinha aí, Sérgio, no que tá rolando na net. Tamo aí, Sérgio? Tá abrindo. Olha lá, o pessoal zoando o assunto da semana também. Alô, Libertadores, cadê o São Paulo? Saiu? Que é isso? Não, ainda não saiu, gente. O pessoal azucrinando o São Paulo lá no Facebook, lá no Twitter, lá. Olha lá, eu falando lá, o Pedro Bial, acabou de chegar, mas já tá indo embora. Mas que coisa, o pessoal alugando demais o São Paulo essa semana lá no Face, hein? Que é isso lá, bicho? Botaram o Rogério Ceni lá, isso daí é coisa do meu amigo cowboy lá do Terceiro Tempo, hein? O Rogério Ceni ali no grelhado, bicho. Que é isso? Achei os irmãos do Rogério Ceni, uma montagem aí acho que é do meu timão lá, dando o shake lá e essa que eu achei muito legal, é o Mac Chicken Ceni. Pô, mas eu não acho que o Ceni falhou tanto assim pros caras ficarem zoando, pô, altitude, cara. Aí o outro lá, aquela propaganda lá do Bolota, né, o Bolota, como é que chama esse artista lá comentando pro Bolota não ficar pegando porcaria? Mas que é isso? O Palmeiras não é porcaria não, bicho. Isso é mancada, isso é uma brincadeira que não se faz, pô. E o Bolota na propaganda, ele só comia lá o chinelo diferenciado. E aí, outro assunto que ficou rolando, né, tiração de sarro, o tomate, né? Tomate vai ser prêmio da Mega Sena agora, né? Rapaz, eu fui num restaurante outro dia lá, no rodízio japonês, não achei nenhum tomate, cara. Salmão tinha de monte, né? Tomate nenhum, bicho. Novamente lá, tomate chegando no mercado, num carro forte. E aí a campanha que está começando hoje, aí do sangue corintiano, né? Vamos participar lá do Pro Sangue.
Vocês podem verificar os locais de doação lá no site do sanguecorintiano.com.br, tá? Acho que até dia 13 essa campanha, mas é para todas as torcidas, não é só para a torcida do Corinthians. Vamos lá, parece que os bancos de sangue estão bem baixos, né? Vamos colaborar, fazer a doação de sangue, que isso é muito legal, né? Então a gente tem que estar colaborando mesmo. E no clássico de domingo, né? Eu acho que o São Paulo até que jogou bem, principalmente na primeira etapa, acabou dominando o Corinthians, acabou fazendo o primeiro gol também com o Jadson, um belo gol, uma pseudo falta ali. Eu acho que, sendo franco, não vi falta no Alessandro. Teve um lance semelhante também que o São Paulo reclamou de falta, também acho que não aconteceu, né? O Timão parece que entrou meio morto lá, parecia que os caras tinham comido muita macarrão, sei lá, ovo de Páscoa. Tava um time bem preguiçoso na primeira etapa lá. O São Paulo comandou quase a maior parte do primeiro tempo o jogo, né? E graças ao mestre Ziranello, né, que fez um baita de um gol, né? Felizmente eu estava até bem posicionado para ver o lance do gol. Na hora que ele cortou para a direita, ele bateu na bola, eu já vi ela no caminho da gaveta, né? Realmente. E olha que o Danilo não vem num bom momento, né? Ele não está jogando o grande futebol que jogou o ano passado, principalmente no final do ano, né? Mas ele tem sido decisivo, que é o mais importante, né? Ele, em termos de produção, não tem rendido o mesmo. Mas, em termos de ser o jogador decisivo, ele continua sendo bastante decisivo. E acabou fazendo um golaço. Aí depois do segundo tempo o Corinthians voltou melhor, né? O Tite fez algumas alterações táticas, avançou um pouco mais o Danilo para segurar a bola mais na frente, né? E logo em seguida ele tirou o Romarinho, colocou o Jorge Henrique. Aí acabou de acertar o posicionamento e logo em seguida que o Jorge Henrique entrou, o Corinthians acabou pressionando um pouco mais. A entrada do Pato também foi bastante importante, né? Que deu mais mobilidade na frente. O Guerreiro, não sei se por estar num tanto vindo de uma lesão, estava muito estático na frente, e o Pato deu outra mobilidade na frente e acabou cavando, conseguindo o pênalti, né? Lance aí que os São Paulinos questionam muito, mas no meu modo de ver, o Rogério Ceni chegou atrasado e chutou o Pato. O fato de ele ter chutado a sola não quer dizer que o Pato estava solando, quer dizer que ele chutou a sola. Chutou e é pênalti. O árbitro foi correto na marcação. O que é mais estranho nesse lance, né? Eu até separei um vídeo aí em relação à internet, o comentário os comentaristas de TV, né? Comentaristas de arbitragem, né? E no caso específico do senhor Gaciba aí. Ano passado teve um lance semelhante do grande Tolói, né? Em cima de Everson Sheik, né? Tolói também, que esteve envolvido nesse recuo de bola para o Rogério Ceni. E vamos conferir o vídeo aí do comentário do Gaciba. Rafael Tolói errou. E agora? Sem querer, falta. Foi uma dividida de jogo. Errou o Tolói, depois pernas pro alto. E o Everson foi atingido. Fala aí, Gaciba. Tem um contato físico no jogador. O jogador está com a perna erguida, não sei se é considerado jogo perigoso. Para mim é uma disputa normal de jogo. E acaba tendo um contato físico. Ele vai chutar a bola e acaba chutando o adversário. O adversário toca a perna no ar, pênalti deveria ser marcado. Clássico que tem 77 anos, desde 36. E essa jogada, ele está dando pênalti. A saída do Rogério em cima do Pato. Ele está dando a penalidade máxima. Passe errado do Tolói. Esse passe errado, o passe curto. Quando o Rogério foi, o Pato toca na bola. E o Rogério acerta o Pato. Fala, Leonardo Gaciba, fala. Não é uma jogada perigosa. Não é uma jogada perigosa e o Rogério também vai chutar. E
chutar o ar, ia chutar o vento, o Rogério acaba chutando o Pato, mas também não houve falta. Eu sinceramente não marcaria esse tipo de penalidade, porque não há uma infração faltosa do jogador do Corinthians, simplesmente foi um pouco mais rápido. Acaba o Rogério chutando a parte da sola da chuteira do jogador. Sim, aqui há o choque, não há dúvida. O Rogério chuta a sola. Essa é a reclamação dos jogadores do Corinthians, do São Paulo. É só lembrar que assim, esse chute já se dá depois do toque de bola. Para você, não há jogo perigoso do Pato, o Pato toma a bola normalmente, e como o Rogério já estava no embalo para chutar, não tinha como frear, você não daria nem... E outra coisa também, se deu cartão pro Rogério, tem que ser vermelho. Se marcou a penalidade, não tem outra opção. Aí a situação clara e manifesta de gol. Ou expulsa, né? Ou então não dá cartão nenhum. Pato na bola, autorizado, pé direito, bateu! Gol! Alexandre Pato, gol do Corinthians! Ele bateu firme, bateu bem, o Rogério caiu pro lado esquerdo, já percebeu que o lado escolhido foi o errado, bola pro fundo do gol, Alexandre Pato, camisa 7, é o terceiro gol do Pato no Campeonato Paulista, o Corinthians. Que situação, né? Dois lances bastante semelhantes. E o nosso querido Gaciba, no ano passado, falou que foi pênalti e o árbitro não marcou o pênalti. E esse ano, no lance aí do clássico do último domingo, ele falou que não foi pênalti e o árbitro marcou pênalti, né? Eu queria saber assim, o que mais se cobra de arbitragem em relação a critérios. O árbitro tem critérios de arbitragem, né? E eu acho que o comentarista também tem que ter critério de arbitragem. Como é que ele consegue ver, analisar de forma diferente os lances semelhantes, né? E foram lances semelhantes, da mesma forma. No lance do ano passado, o Tolói chuta o Sheik, o pé do Sheik, né? O que talvez não deixou o árbitro marcar, que não foi um chute tão visível assim. Ele pegou de raspão, né? Você tem que prestar bastante atenção no pé do Sheik, que ele dá uma movimentada, né, no ar, né, que ele pega de raspão no calcanhar, né? Talvez o árbitro não tenha percebido isso, e por isso ele deixou de marcar o pênalti. Mas é visível que o Tolói chuta o Emerson no ar. E nesse último lance do Rogério Ceni, ele chuta o pé do Pato, que está no movimento descendente após tocar a bola, né? Pênalti também, né? Agora, é complicado, né? No caso da arbitragem, sendo árbitros diferentes e jogos diferentes, tudo bem. Agora, o cara é comentarista de arbitragem, ele analisa de forma diferente? Não sei por quê, por qual motivo, né? Ele está analisando de forma diferente. Das duas, ele comentou da mesma forma. Ele não teve a intenção, mas ele chutou. Chutou e acertou, né? E outra coisa que o pessoal comenta muito de intenção. Não tem intenção nesse tipo de lance, tá certo? A intenção você analisa quando o cara toca a mão na bola. Houve ou não intenção do cara tocar a mão na bola. Se o cara toca no adversário, derruba o adversário, é falta se o adversário está em prosseguimento do lance, né? E aí o cara pode usar com muita força, né? Ou não. Mas se o cara tocou e não tocou a bola, não tem intenção aí. Ninguém tem intenção de fazer falta, ninguém tem intenção de nada, tá certo? Então é questão que esses critérios de arbitragem precisam, né? O pessoal bota comentarista de arbitragem aí para complicar mais a cabeça do torcedor. É complicado isso daí. E outra coisa que eu achei completamente desnecessária, né? Eu acho que o Rogério seria o ídolo da torcida do São Paulo, grande goleiro, tanto que lá. Ele não precisava fazer todo aquele escarcéu que ele fez lá, ficar de joelho pro árbitro. Essa pantomima toda é completamente desnecessária, né, Rogério? Eu acho que o árbitro marcou, e outro detalhe, o árbitro pipocou, porque ele só mostrou amarelo pro Rogério Ceni,
né? Eu acho que a moral do Rogério Ceni prevaleceu em cima do árbitro nesse momento, né? Porque era lance para vermelho. Uma situação clara de gol. Era lance para vermelho, né? Pelo menos nisso o Gaciba acertou, né? Se mostrou cartão, tinha que mostrar o vermelho. E o árbitro no lance não, acabou pipocando, né? Pato mostrou personalidade, já pegou a bola, botou debaixo do braço, falou é comigo mesmo, e foi lá, bateu o pênalti, bateu muito bem, né? Justa vitória do Corinthians, né? Porque no segundo tempo passou a dominar mais e soube aproveitar as oportunidades, né? Coisa que o São Paulo não fez e o São Paulo morreu no segundo tempo, né? Então, Coringão, acho que foi muito bem lá nesse lance aí. E vamos dar uma rodadinha aí no Rodobens aí, Sérgio. Poupança programada, investimento garantido. O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro. Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens, como destaca o consultor Daniel Brandão. O consumidor que pretende criar um patrimônio para ter mais segurança no futuro e ter uma renda mensal no momento de sua aposentadoria, é importante que ele diversifique seus investimentos. E para investir, é fundamental que ele reserve uma parte da sua renda familiar. Senão, todo o orçamento vai ser gasto com o custeio de despesas. Dessa forma, tanto ele quanto sua família ficam totalmente vulneráveis a qualquer oscilação econômica. E o consórcio permite exatamente isso, que o consumidor escolha uma parcela que se adeque ao seu orçamento, mesmo durante o período que ele fizer esse investimento, se a sua renda, por exemplo, variar. Quando o consumidor toma a decisão de fazer uma cota de consórcio, ele está garantindo a criação de um patrimônio futuro seguro, baseado em imóveis, cuja renda desse imóvel pode servir para custear a aquisição de outros imóveis, aumentando seu patrimônio futuro e garantindo uma renda familiar permanente. É isso aí, galera. Investimento certo e tranquilo é com o consórcio de imóveis Rodobens, tá certo? Liga lá, 2265-6454 e tenha mais informações. E a seleção brasileira ganhando da Bolívia por 3-0. Também jogando com a base corintiana no meio campo, Ralf e Paulinho, a dupla de volantes que dá muita sustentação para o time do Corinthians, né? Também tá dando essa sustentação aí para a seleção brasileira lá, né? E acho que deixa muito os meias à vontade hoje, né? O Brasil jogando com Ronaldinho Gaúcho, o Jadson e o Neymar, né? E o Leandro Damião na frente. Agora, segundo tempo, acho que teve algumas alterações, deve ter entrado o Alexandre Pato e o Oswaldo, né? Mas, de qualquer forma, né? Só o fato de você contar com essa... Indiscutivelmente, acho que é a melhor dupla de volantes do Brasil, né? Em termos de dupla que atua, né? No futebol brasileiro, acho que o Paulinho vive uma fase... Não está com a mesma fase do ano passado, mas é um baita no jogador, né? Decide muitos jogos para o Corinthians, ele é um cara muito... É um jogador muito completo, o Paulinho. Esse é o grande detalhe. Ele não é especialista numa situação específica. Ele é um jogador que ele marca bem, sai para o jogo bem, toca a bola, passa bem, é forte no jogo aéreo, cabeceia muito bem, fez vários gols pelo Corinthians importantes, né? E a infiltração dele também é muito forte, né? A chegada dele na frente lá, e por isso que ele acaba fazendo bastante gols no Corinthians. É um baita de um jogador, né? Espero que ele não saia tão cedo assim no Coringão, né? E aí essa semana também algumas especulações em relação a Dedé no Corinthians, né? Parece que o Vasco soltou uma informação lá que estava querendo o Emerson Sheik e o Coringão respondeu lá, deu uma notícia no site dizendo que não quer se desfazer do Emerson Sheik, né? O Sheik chegou aqui no Corinthians devagarzinho e conquistou a torcida, né? E principalmente pelos 2 gols que ele fez na final da Libertadores. Mas eu, particularmente, até quando o Corinthians contratou o Sheik, achava que ele não tinha o perfil do Corinthians, né? Que era um jogador um tanto problemático, porque ele
tinha saído lá por causa de umas confusão lá no Fluminense e tal, mas em termos de qualidade técnica nem discutir isso daí, porque é um baita no jogador. Mas ele acabou se adaptando aqui ao clube, ao Corinthians, entrou no esquema aqui da nova comissão técnica do Corinthians, né, e tem sido muito profissional, né, praticamente nunca ouvi falar só que ele chegou atrasado em alguns treinos, né, mas faltar mesmo, não vi nenhuma notícia em relação à falta dele. Então não procede, por isso não tem interesse nenhum em negociar se desfazer do Emerson Sheik. Tem interesse sim no Dedé. Dedé é um baita no zagueiro. Se ele quiser vir para o Corinthians, se os empresários dele quiserem colocar ele no Corinthians, eu acho que a diretoria, a comissão técnica não vai criar problema algum para trazê-lo, né? Lógico que o Corinthians aparentemente não deve estar muito disposto a despender grana para trazer o Dedé para o Corinthians, porque, olha, não digo que foi uma surpresa, mas talvez a surpresa é o nível com que ele tem jogado o zagueiro Gil, que o Corinthians contratou. Eu achava realmente que era um bom jogador, né? Mas ele está surpreendendo acima das expectativas, né? Jogando muita bola, né? Tanto que assim, ele chegou no Corinthians o pessoal falava que ele era para ele disputar a posição com o Paulo André. Só que nesse momento já se comenta de outra forma, né? A torcida já começa a falar que o Gil é titular absoluto e o Chicão e o Paulo André vão disputar a outra vaga, né? Apesar que esse lance de disputar muita vaga em relação ao Corinthians aí, os jogadores, o plantel, o elenco muito forte. Mas o Corinthians tem muito jogo, né? O desgaste é muito grande e sempre vai ter ou suspensão, ou alguma lesão, ou mesmo desgaste físico e tal. Todo mundo acaba jogando, né? Então, tanto que assim, o Chicão já está voltando, já está jogando, o Paulo André teve algum problema na mão, ficou alguns jogos fora, né? Mesmo na frente também teve esse detalhe de estar jogando um, não jogando o outro, né? O Guerreiro ficou de fora lá no jogo contra o Milionários, já está voltando, vai jogar amanhã, né? O Pato já está na seleção hoje, né? E amanhã já não joga. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo dentro do elenco do Corinthians, né? Inclusive, tive a felicidade de encontrar o Duílio Alves no jogo do Corinthians com o São Paulo lá no Morumbi, né? Parabenizei em relação às contratações que o Corinthians fez esse ano, né? Falou, o Gil tá arrebentando. Ele falou, concordou plenamente com o que eu falei, prometeu aqui comparecer aqui ao Kodama na Rede, hein? Em algum momento aqui, né? Duílio, tô aguardando sua visita aqui, hein? A Prefeitura de São Paulo vai estar já liberando essa semana uma parte dos CIDs para o estádio do Corinthians, né? Que o incentivo fiscal lá, né? Ainda o dinheiro do BNDES ainda não foi liberado, né? Ainda em relação às garantias lá que o Banco do Brasil está pedindo para a Odebrecht, né? Não, continua meio enrolado, mas o fato de estarem se liberando esses CIDs aí já é uma parte da garantia também, né? Pode ser que esse outro lado do BNDES se desenrole mais facilmente. Então, o estádio já tem mais de 70% das obras concluídas, né? Então, final do ano aí, a casa corintiana estará pronta, né? A Arena Corinthians, né? Outro detalhe importante também que o Ronaldo, né? Acho que teve uma entrevista, se eu não me engano, acho que foi o Estadão, e o Ronaldo falando que ele não acredita que vai ter nenhum tipo de mudança, né? Em relação à abertura dos jogos da Copa. E com essa liberação do CID, acho que esse assunto já se encerrou praticamente, né? Apesar do grande esforço, né, do senhor José Maria Marim, do senhor Marco Polo Del Nero, né? Em tentar levar a abertura da Copa, pasmem, né? Marco Polo, presidente da Federação Paulista, e querendo levar a abertura da Copa para Brasília, né? Pô, belo presidente da
Federação Paulista, né? Defendendo bem os interesses do futebol paulista, né? De querer levar a abertura da Copa para Brasília. No mínimo, assim, nem questionando, mas ele poderia tentar levar, então, para o Pacaembu, para o Morumbi, para Presidente Prudente, né? Agora, querer levar para Brasília não dá para entender, né? Sendo federação, né, como representante do Estado de São Paulo. Mas eu acho que esse assunto aí também está se desenrolando. E o Ronaldo também, após o deputado Romário, né, declarar seu apoio ao André Sanches, né, como candidato à presidência da CBF, agora foi o Ronaldo Fenômeno que declarou que apoiaria sim o André Sanches, caso ele se candidatar à presidência da CBF, né. E aos poucos aí, né, mesmo não declarando abertamente que tem interesse em ser presidente da CBF, né, e parece que o Andrés tem conseguido apoios aí, apoios importantes, né, como o do Romário e o Ronaldo Fenômeno. Eu não tenho dúvida alguma que outro apoio que ele teria seria do ex-presidente Lula. Isso daí eu acho que eu não, também, em virtude da amizade que o Andrés tem, principalmente tem com o Ronaldo Fenômeno e também com o ex-presidente Lula, também seria outro que estaria apoiando ele com certeza, né? Vamos aguardar aí. E particularmente assim, em relação ao futebol brasileiro, o que eu acompanhei da administração do Andrés em relação ao Corinthians, eu acho que ele ajudaria muito o futebol brasileiro caso ele fosse presidente da CBF. É uma pessoa que tem uma visão muito aberta, né? É um dirigente liberal, ele dá muita autonomia às pessoas, né? Ele gosta de receber ideias lá, a gente tem casos de muitas ideias que surgiram dentro do clube, dos sócios, né, de torcedor. Ele acatou as ideias, né? Então ele é um cara que toda boa ideia para ele é interessante. Um dos projetos que foi levado por um torcedor foi o Time do Povo, né? Que é sucesso hoje, o projeto social do Corinthians, né? E justamente porque ele dá esse espaço e essa abertura. Então, também creio que ele faria um sucesso na presidência da CBF, né? Vamos aguardar o desenrolar aí, né? Ele respondeu lá numa entrevista do CQC que não, né? Mas depois ele falou que sim e ficou meio no ar, né? No sim e no não, né? Mas, Andrés, eu acho que o futebol brasileiro precisa mesmo que você ajude o futebol brasileiro como você ajudou o Corinthians, né? E a Libertadores, hein? Libertadores, Coringão, quarta-feira jogando contra o Milionários, né? Não fez uma grande partida, não. Na minha opinião, o Corinthians o time está meio amarrado, foi pressionado, né, pelo Milionários, não conseguia sair de trás, né? Só no segundo tempo aí que o Tite conseguiu mexer também taticamente na equipe, o Corinthians melhorou de produção e conseguiu fazer o seu golzinho e garantir a vitória e a classificação, né? Novamente, Danilo decisivo na partida, após a entrada do Jorge lá, acabou fazendo o gol e garantindo a nossa vitória e classificação, né? Quem andou tropeçando aí na semana foi o São Paulo, né? Que foi até a Bolívia. Gol quem? Dário. Gol da Série B na seleção. Leandro. 4-0 o Brasil aqui. Leandro Palmeiras lá. Quer dizer, jogador do Grêmio que está emprestado ao Palmeiras. Promissor, um garoto que toca bem a bola e tal, mas eu não sei se o Grêmio vai deixar no Palmeiras, não. Então, um abraço aí pro Fábio Sinegaglia, que está acompanhando a gente aí. Fábio, precisa vir visitar a gente aqui, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso aí. Dário Alves de Lima acompanhando, Vanessinha, aqui também. Edson Fiel do Campo Limpo, Edson Roberto Junqueira Gonçalves, e aí, grande Edson Fiel, os meus amigos, o Edson Fiel aí, grande, o Fábio também,
teletrinzista do Milton aqui, todos já meio que, vamos dizer assim, tristes, né? Recebemos uma notícia aqui há pouco tempo que está em vias de extinção o nosso querido Teletrim, né? Acho que a partir de, não sei se é 1º de julho ou 1º de agosto, terá-se o óbito, né? Do nosso querido Teletrim, como dizia o nosso amigo, meu padrinho Milton Neves, a pioinha dele lá, né? E vai fazer muita falta pra gente lá, o Teletrim, né? É uma pena, realmente é uma pena. E marcou, acho que o Teletrim marcou um dos pontos da interatividade dos programas esportivos, né? Foi pioneiro e a comunicação aí entre o ouvinte, o comunicador, né? No caso o Milton, né? Outras pessoas também usaram o Teletrim, o Zé Paulo lá na Geral. E outras também usaram o Teletrim, acho que o pessoal do estádio chegou a usar uma época também. Foi muito importante nesse processo que hoje se tem, né, via Twitter, via Facebook, né, esse processo de interatividade aí que começou a ganhar muito força na maioria dos programas, né. E também, olha, o grande Milton foi muito pioneiro nesse aspecto de interatividade, né? Ele sempre deu muito retorno para os ouvintes dele, né? Sei de casos que ele respondia na carta mesmo, na mão, né? Ele recebia a cartinha do ouvinte, ou mesmo escrevia a cartinha lá e respondia também manualmente, né? Por isso que é um dos motivos de ele estar onde ele está nesse momento, né? Um abraço aí, Milton. Também queria mandar um abraço pra galera lá do Bola Fora, lá de São José dos Campos, da Rádio Estero Vale FM, né? Do Grupo Bandeirantes também. Estive lá na quinta-feira, programa sensacional da galera lá. Lá tem corintiano, santista, São Paulino, né? Eu fui muito bem recebido, fui junto com o brother lá, com o André Martinez, escreveu o Top 10 Timão. E um programa muito divertido lá. Espero que a hora voltar aí. Um abraço aí pra galera aí, Tony, Mohamed, os grandes corintianos, é lógico, o São Paulino lá, o Santista também. Eu estava falando da Libertadores, né? E o São Paulo acabou se complicando, né? Chegando lá, perdendo pro The Strongest, né? Com a atuação muito criticada do ídolo do São Paulino aí, do Rogério Ceni, né? Tem um problema da altitude, que a bola fica muito rápida também, né? Mas eu acho que o grande erro do São Paulo foi em termos de estratégia, né? São Paulo acho que poderia ter se preparado melhor para esse jogo, porque era um jogo muito importante, decisivo para São Paulo, que não veio muito bem na Libertadores, né? E acabou se complicando mais ainda, mas o jogo clássico com o Corinthians no domingo, para o São Paulo, pouco representaria em termos de pontuação, como representou, né? Ele perdeu e continua na liderança. Então o São Paulo, acho que contra o Corinthians poderia ter colocado um time misto ou reserva mesmo, liberado os titulares para viajar antes para a Bolívia e fazer uma preparação melhor, ter uma condição melhor de jogo para o jogo com o The Strongest. Eu acho que a comissão técnica, a diretoria mesmo, vacilou, né? Então, quer dizer, acabou perdendo os 2 jogos. Eu acho que se cabe uma crítica em relação ao São Paulo é isso, né? O pessoal fica fazendo umas críticas pontuais em relação ao Rogério Ceni, ou escalação, esse tipo de coisa, mas eu acho que particularmente o erro maior foi por aí, né? Acho que também a situação ficou muito complicada, né? Mas eu acho que não está difícil não. Eu particularmente acho que o São Paulo vai ganhar do Galo aqui e vai se classificar. Eu acho que o Arsenal vai ganhar do Strongest também, né? Eu não sei o que vai acontecer em relação à punição lá, mas que papelão também, né? Os jogadores argentinos aí estão muito, né, agressivos, né? Ficam brigando com a PM lá de Minas. Eu quero saber o que a Conmebol vai punir, né? Vai punir. Porque tem que punir mesmo. Agora,
se pegar uma punição aí brava aí pro próximo, antes do jogo do São Paulo, realmente aí o Arsenal, se tiver jogador suspenso, não vai conseguir ganhar do The Strongs, né? Mas os caras têm que ser punidos, pô, não pode. Foram pra cima da arbitragem lá, num lance que foi errado e tal, mas não tem motivo de arrumar aquela balbúrdia toda, né? E aí vamos ver assim, né? Vai ter o jogo aqui, Galo e São Paulo, pra ver quem foi o melhor adversário dos argentinos, né? Esse ano aqui. Mas me parece que o Atlético vai jogar sem o Tardelli, né? Que tá suspenso, e bem provavelmente sem o Bernard, que é um motorzinho lá do Galo, né? O São Paulo também vai ter desfalque, né? Do Luiz Fabiano e do Jadson. Mas eu acho que essas duas peças fazem muito mais falta para o Galo do que para o São Paulo. Por isso que eu acredito que, ainda jogando aqui no Morumbi, que o São Paulo vai ganhar do Galo, né? E por isso, assim, como eu acredito também que o Arsenal deva ganhar, o São Paulo vai classificar na ponta do tacho lá, né? Bem na raspinha do tacho lá. O Palmeiras conseguiu lá uma vitória contra o Tigres, né? Caminha aí razoável, tem chances aí boas de classificação também, né? Mas situação mais tranquila mesmo é do Coringão, que garantiu essa classificação e vai pegar o San José aqui e deve até ficar em primeiro do grupo, já está como primeiro do grupo e deve manter, porque sem altitude o São José não vai conseguir segurar o Corinthians aqui no Pacaembu, né? Então, apesar que assim, o Tite mesmo já reconheceu, né, que o Corinthians não está no mesmo nível que estava o ano passado, né? O time não está tão compacto quanto estava o ano passado. E alguns jogadores ainda estão oscilando bastante, não vem apresentando futebol do mesmo nível, né? Caso também do goleiro Cássio, que não vive um bom momento. Mas esse bom momento do Cássio eu acho que é mais por problema das contusões mesmo, né? Eu acho que o fato de ele estar fez fisioterapia no ombro, muito exercício de recuperação, aí acho que ele perdeu um pouquinho de velocidade. E aí ele está meio lento, né, para caída, para segurar as bolas e tal. E machuca daqui, machuca dali. É isso que está complicando um pouco o Cássio, mas ele é um baita no goleiro, né? Assim que ele se livrar das contusões, vai voltar a jogar em alto nível novamente, né? O outro que não vem bem é o Emerson Sheik, que caiu em relação à Libertadores do ano passado, né? Caiu de produção, né? Apesar que ele tem colaborado muito com a equipe, né? Jogado bastante em prol da equipe, né? Danilo, eu comentei há pouco também, vem jogando abaixo do que ele pode produzir, né? Mas no caso do Danilo, pelo menos ele tem sido decisivo, né? Mas talvez seja uma sequência aí do Corinthians encaixar o time, né? O importante mesmo é que o Renato Augusto se recupere rapidamente, porque vinha jogando um grande futebol, né? E possa ajudar o Corinthians, principalmente na reta de chegada da Libertadores aí. Vai ser muito importante a volta dele. Vamos esperar pela recuperação dele rapidamente. Como eu mostrei aí, eu fiz a brincadeira aí da frase do Emerson Sheik, né, que comentou que era uma pena, né, que o outro time estava com dificuldade, o Corinthians já classificou, né, passamos, mas eu acho que é merecido também, porque é show de bola e Kodama na Rede também é musical aqui. Sérgio, vamos ver aí o clipezinho completo aí do Jorge Ben com a Gal. Que pena, é música maravilhosa, eu adoro essa música aí também. Gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, não é fácil recuperar
de amor perdido. Mas ela era uma rosa, as outras eram manjericã. As outras eram manjericã. Ela era uma rosa, Ela era uma rosa. que mandava no meu coração. Coração, coração. Ela já não gosta mais de mim. Por quê? Por quê? Mas eu gosto dela mesmo assim. Que maravilha, eu também. Que pena. Ela já não é minha vida. Que pena. Que pena. Mas eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu vou cantar. Pois a vida continua. Pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinho no meio da rua. Sozinho no meio da rua. Eu não Esperando que alguém me dê a mão. Me dê a mão. Ela já não gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo. Ela já não é mais a minha. Não é, não. Que pena. Que pena. Pena. Que pena. Se gal. Se gal. Se gal. Alegria do meu carnaval. Que pena, não é mesmo, Emerson Sheik? É isso aí. E o Brasil acabou ganhando mesmo na Bolívia 4-0, gols de Leandro Damião, Neymar 2 gols e o Leandro do Palmeiras lá que tá servindo a seleção lá, e o Felipão consegue a sua primeira vitória como comando da seleção brasileira. Engraçado que assim, muita gente questionou aí durante a semana e praticamente não se entendeu, né? Apesar que é um garoto que tem muito potencial, né? Foi campeão da Taça São Paulo pelo Corinthians, lá o goleiro Matheus. E muita gente não entendeu a convocação, né? Apesar que ele é goleiro da Sub-20 e tal, da seleção, né? Mas engraçado que sim, outra situação, né? Mano Menezes, qualquer tipo de convocação meio esquisita, o neguinho já começava a falar de empresário, interferência, tarará, e, né? Agora com o Filipão não tem mais, não estou questionando em relação a... Lógico que o Filipão é um cara, um técnico e uma pessoa muito completamente idônea, né? Como o senhor Mano Menezes também o é, né? Só que no caso, por ele ter um empresário que gerencia a carreira dele, que é um empresário de futebol, o pessoal começa a questionar. Inclusive hoje no Sport Record, né, o Carlos Leite deu uma entrevista, né, diz que empresaria 90 jogadores, né? Pô, e não tem como o cara empresariar 90 jogadores e não ter jogador dele que não seja convocado, né? Mesmo porque ele tem empresaria grandes jogadores também, né? Grandes craques. E até ele contou a história que ele foi meio que de surpresa, começou a se envolver com isso, que tinha amizade com o Léo Lima, que era do Vasco, né? E o Léo Lima pediu para ele vir ser empresário dele, e aí ele começou
carreira como empresário de futebol. Ainda nessa entrevista ele cita que emprestou dinheiro para alguns clubes, né, como Flamengo, acho que Vasco, e citou o próprio Corinthians na época que o Corinthians da segunda divisão, né, quando o Corinthians caiu, que precisava e ele acabou emprestando a grana, né, ele até que fala, questiona, né, pô, se eu não tivesse emprestado dinheiro, como é que estaria o Corinthians hoje, né? Isso tudo porque, né, aquela nefasta administração que o Corinthians teve no passado. Mas hoje, né, agora, é muito difícil não estar questionando alguma coisa em relação a, né, a convocação da seleção, mas eu acho que, assim, há de se respeitar as pessoas que estão lá, né? Então, na época do seu Mano, o pessoal falava muito disso, de ingerência, do empresário, né? E até onde eu pude conhecer e acompanhar o trabalho do Mano, sempre me pareceu uma pessoa muito séria, muito correta, né? Tanto quanto os jogadores, com a diretoria e isso lá no Corinthians, né? Então na seleção não sei por que ele seria diferente disso, né? E aí parece que agora o Felipão acertou, pelo menos quando ele coloca, né, que eu comentei aqui, o Paulinho e o Ralf, né, porque ele dá uma consistência no meio. E aí, pô, o Neymar joga muita bola, o Ronaldinho Gaúcho Querendo também joga muita bola, o Jadson bom, um belo jogador também, né. E o Leandro Damião sabe fazer gols. Apesar que, assim, minha preferência, eu acho que em muito pouco tempo aí, ele ganhando ritmo e sequência de jogos, o Pato vai ser o centroavante da Copa, né? Não é porque ele tá no Coringão não, mas o Pato joga muita bola, bicho. Outro assunto que ainda está muito polêmico na semana aqui, não se resolve nada, em relação aí aos torcedores corintianos que estão lá na Bolívia. E viaja deputado para lá, e aí estão falando que o Lula vai para lá agora. Não sei não, né? É muito difícil de analisar essa situação, né? São dois países diferentes, com leis diferentes, né? É lógico, assim, na nossa visão aqui, um rapaz se apresentou aqui como culpado. Teoricamente, se o culpado está aqui, os que estão lá não são culpados, né? Agora, o que a polícia local verificou, né? Que, né, dois tinham pólvora na mão, né? Agora levantaram lá que tem antecedentes, 4 tem antecedentes, né? Engraçado que, assim, algumas informações que mandam para lá eles aceitam, outras informações eles aceitam, né? Quer dizer, a confissão do menor eles não aceitaram, mas aceitar a informação que os caras têm antecedentes aqui, porque não tem antecedentes lá, tem antecedentes aqui, e essas informações os caras aceitam, né? Então também um procedimento bastante confuso lá na Bolívia, né? Porque até tinha uma equivalente lá, uma promotora que foi substituída por um outro, né? E aí recomeça a fazer toda a investigação novamente, né? Então é meio confuso mesmo. Eu acho que, assim, independente de ser corintiano ou não, ser organizado ou não, eu acho que são brasileiros que estão lá em um outro país, né? Não estão sendo tratados dignamente, né? Apesar que em relação a prisão boliviana lá, as condições são ruins mesmo, né? Mas eu acho que as autoridades, né, como brasileiras, têm que cobrar agilidade mesmo, né? Os caras não podem ficar lá, tem que ter uma decisão, né? Tem que dar mais agilidade. O cara não pode ficar lá 6 meses aguardando um julgamento, né? Tem que se definir rapidamente, né? Se tem algum culpado ou não tem algum culpado, mas isso é uma coisa, é um processo que tem que ser agilizado, né? A vida dos caras parou, né? 6 meses aí até agora e nada de se resolver nada. Então eu acho justo, assim, o pessoal tem cobrado bastante, né? O presidente do Corinthians foi lá falar com o ministro.
Então é muito importante que se agilize esse processo para poder se definir, né? Eu não sei, sei lá, o rapaz se apresentou aqui, por que ele não pode se apresentar lá? É complicado também o cara se apresentar lá, né? Não sei, é difícil, né? Eu não, julgar a pessoa por que ela não vai se apresentar lá, né? Agora, que uma decisão precisa ser tomada. Agora, o que a Conmebol precisa mesmo é saber o que ela vai fazer aí, né? Com os jogadores do Arsenal lá que arrumaram a confusão lá, né? Com a PM. Não vou dizer que assim também que a PM não... É que é difícil, né? Toda ação gera uma reação, mas eu acho que a PM está lá para manter a ordem, né? Em uma situação, você está com armas com tiro de borracha dentro do gramado, eu acho que é desnecessário isso daí, né? Acho que numa manifestação, numa confusão que envolve torcida, entre torcedores, que são muitas pessoas, é até aceitável. Mas dentro do gramado, numa situação que eu acho que não era desnecessário, né? Tá usando esse tipo de dispositivo aí. E amanhã o Coringão vai entrar em campo lá, vai jogar contra o São Bernardo, né? Deve entrar com um time misto. O Guerreiro já se recuperou, vai jogar. E Cássio deve ficar fora da partida lá, que parece que ele teve um problema na mão também aí no último jogo e não deve jogar. Estou vendo aqui que José Maria Marinho encontra deputados e família de Kevin deve receber ajuda. Posição também estranha assim da família do Kevin, né? O Corinthians quer colaborar, só que os caras, não sei não, eles estão querendo pedir uma indenização, né? Não é bem ajuda que eles querem, né? E aí a situação muda um pouco de perfil, né? Porque se os caras vão querer acionar o Corinthians, o Corinthians não foi o Corinthians que provocou aquilo lá. O Corinthians não soltou sinalizador algum, né? É daí que o rapaz, a família dele tem que pensar direitinho lá, né? Também outro detalhe em relação ao jogo da seleção hoje, lá falaram que, a primeiro momento falaram que a renda ia toda para a família do Kevin e agora parece que não vai, né? Vai ser dividido com alguns jogadores lá da Bolívia, lá, não sei também como é que... O pessoal tem falado muito em relação à transferência, né? Que eu comentei do Dedé pro Corinthians, né? Para mim, eu acho que seria um grande reforço para o Corinthians, apesar que o Corinthians está muito bem servido ali com Chicão, Paulo. Inclusive, em relação ao Chicão, me parece que ele soltou uma pegadinha aí no dia 1º de abril, né? E algumas redações aceitaram lá que o Corinthians não ia renovar o contrato dele e tal. E ficou uma certa polêmica no ar lá, se era verdade, mentira, tal, não sei o que lá. Pela posição, né, e acabou se confirmando que era uma brincadeira, mas é pela posição da própria diretoria. Quem acompanha a diretoria do Corinthians sabe que nesse momento não falaria nada nesse sentido de não vou renovar com um determinado jogador, né? Se o cara tem contrato a cumprir, a diretoria não vai esperar. E o Emerson Sheik, ele se encaixou bem na vida corintiana, né? E pode não estar jogando um grande futebol nesse momento, mas é um jogador decisivo. E eu creio que ele renove mais um tempo com o Corinthians, né? Caso também que eu acho que o Chicão, estou falando do Sheik, mas o Chicão também, né? Eu creio que ele deva renovar. Todos os jogadores que encerram o contrato, o Sheik, o Chicão, acho que o Danilo também deve encerrar no final do ano também. Eu creio que fique mais algumas temporadas no Corinthians, né? Mas a postura da diretoria não é dispensar o jogador, ainda com um contrato a vencer, né? Então, por isso que não tinha como acreditar nessa história aí.
Agora o Dedé é um baita no zagueiro, hein? Jogando ali Gil e Dedé vai ser difícil. Com o Ralf na cabeça de área ainda, dificilmente alguém vai conseguir entrar na área do Corinthians lá. E Cássio voltando em forma, rapaz, não vai ser fácil para ninguém não, né? Uma imagem do Silvio Luiz comentando, você estava certo, né? Uma imagem do Felipão dizendo que 4 jogadores do time ganham esse 4-0. Esse Silvio Luiz é terrível. Cowboy, grande abraço pra você, Cowboy. E aí ele mostra uma foto aqui, o Filipão falando que eu convoquei 4 do Corinthians e ganhamos de 4. E o Pelé respondendo assim, devia ter convocado 11 e ganhava de 11-0. Sensacional. Bem, galera, é só mandar alguns recadinhos aqui. Mandar um abraço aí pra Merie, que fez aniversário ontem, foi no aniversário dela, né? Os amigos, a Meire, a mãe dela, o Júnior, o Dubinha lá. Um grande abraço pra vocês, um beijão. E sábado que vem a gente tá de volta aqui com o Kodama na Rede, 18 horas aqui pela AltV. Tá certo, galera? Um abraço, tchau!